Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem Cidinha da Silva, Lola Aronovitch, Elisama Santos, Mary Del Priori, Amara Moira e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje, você vai ouvir a conversa da nutricionista e pensadora da comida Neide Rigo com a jornalista Isabelle Moreira Lima, que é editora da revista Gama, na mesa Comida Comum. Então vamos lá para a primeira parte da conversa. Gente, bom dia! É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, para um bate-papo com a Neide Rigo sobre a comida comum, que é também o nome do livro que ela lançou em 2024, ano passado, pela editora Ubu. Está aqui, o livro é lindo. Muito lindo. Eu agradeço à Feira do Livro por ter aberto esse espaço para a gente. Muito obrigada, Paulo. A Neide Rigo, vocês já sabem, mas eu vou fazer uma apresentação mais formal aqui. É nutricionista formada pela USP e é também uma curiosa. Desde pequena, ela está de olho nas espécies que cresciam na roça dos avós e também nas que eram apresentadas a ela na periferia de São Paulo pelos vizinhos e vizinhas migrantes. Essa curiosidade ela leva sempre com ela para onde ela vai. Hoje, a Neide continua descobrindo novas plantas, frutos, flores, raízes e coquinhos por onde ela passa. Seja na calçada da rua dela ou em viagens pelo Brasil e afora. Desde 2006, a Neide cataloga e compartilha as descobertas dela no blog Come-se e no perfil do Instagram. No livro Comida Comum, a Neide organizou essa pesquisa de uma vida inteira e apresenta o ponto de vista dela sobre assuntos como comida, comunidade, meio ambiente, entre outros. Tudo isso num texto que parece uma conversa regada a um cafezinho passado na hora, que é o melhor do livro. Eu me agarrei com essa mulher essa semana aqui para me preparar para essa conversa e foi muito bom, Neide, muito bom estar com você. E vale dizer que o livro acaba de ser reconhecido como o melhor do ano pelo Prêmio de Gastronomia Prazeres na Mesa. Neide, no começo do livro, você diz que o seu interesse pelas plantas comestíveis e as formas de preparo é mais sociológico, ecológico, botânico e antropológico do que nutricional. Isso é meio curioso, porque a gente não espera ouvir isso de uma nutricionista. E eu queria te perguntar, então, como é que você entendeu que o seu interesse era dessa natureza e ajustou o interesse para o teu trabalho? Bom, eu sempre me interessei. Eu não sei o que veio primeiro, assim, se as plantas, ou as histórias das pessoas, ou cozinhar. Eu era muito curiosa com as plantas de comer, especificamente, né? Sempre gostei das árvores, das flores e de estar junto com a natureza, mas especialmente aquelas que davam alguma coisa para comer. Talvez resultado de outras vidas, né? de ter passado alguma fome, porque desde criança eu queria saber se era comestível ou não. E esse interesse começou
no sítio dos meus avós, nos quintais, né, do bairro onde eu nasci e me criei, onde as pessoas tinham quintais. Então, eu estava sempre ali por perto de onde tinha alguma planta na cerca, o que as pessoas iam fazer com aquilo. Ao mesmo tempo, eu queria saber o que vinha nas malas dos meus vizinhos quando eles viajavam para o Ceará, para o Paraná, para Goiás. Então, porque era diferente do que eu tinha na minha casa como referência, né, que eram as coisas do Paraná, né, uma culinária caipira, né, de toda a família do meu pai, da minha mãe. Mas daí tinha essa diversidade, assim, né, dos meus vizinhos, que me interessava muito. E eu gostava muito de saber as histórias. Então, quando eles voltavam de viagem, eu lembro que, muito pequena, eu já estava lá, assim, para saber o que tinha na mala. Então, era castanha de caju ainda na casca, eram os feijões na vagem, era urucum para fazer o coloral. Então, isso era uma coisa que me interessava. E depois a nutrição veio porque eu fui batendo a cabeça, assim, né, do que eu queria ser, que eu não sei até hoje. Então, até hoje, eu fico tenho interesses diversos, mas sempre no mundo da comida. E aí, nutrição, né, eu comecei a fazer jornalismo, não era bem isso, mas eu já tinha prestado vestibular para agronomia, para direito. E aí fiz um pouco de jornalismo, não era bem isso, porque eu gostava de escrever também, de contar história. Mas enquanto eu ficava ouvindo, eu ficava desenhando. Então, acabaram me convencendo que eu devia fazer artes plásticas. Daí fui lá fazer ECA, fiquei até o 3º ano fazendo artes plásticas, mas não era bem isso ainda. E enquanto isso, eu plantava, colhia, cozinhava, e foi assim que eu falei, bom, o que tem no mundo da comida hoje, né, naquela época? E tinha nutrição. Talvez se tivesse gastronomia, teria feito gastronomia, não sei. Mas nutrição foi muito bom eu ter feito, porque me referenda também para falar o que eu falo. Falei assim, não, eu tenho alguma propriedade para falar o que eu estou falando, porque eu estudei para isso. Então, foi bom. Eu aprendi muita coisa útil na nutrição. E tem muita coisa que eu não concordo, claro, mas foi muito bom para mim ter feito. Maravilha. Uma das partes mais bonitas que eu acho desse livro, e do modo como você trabalha e faz sua pesquisa, tem a ver com a forma como você triangula a sua relação com o ingrediente e as outras pessoas. Eu queria ler um trecho do livro específico, curto, para deixar a Neide falar, que fala exatamente sobre isso, né? Então, vou pegar aqui rapidinho. A circulação das plantas em suas formas reprodutivas, sejam mudas ou sementes, acompanha a nossa forma de viver em sociedade, que pressupõe trocas, mesmo quando os itens trocados não sejam facilmente mensuráveis. Eu lhe dou sementes de cruá, e você me devolve a esperança que essa espécie sobreviverá, e, quem sabe, um dia volte para mim, caso eu a perca de vista. E assim a gente conhece plantas pelas pessoas e as pessoas pelas plantas, ou pela motivação que as leva a se deslocar de uma cidade a outra em busca de uma semente. Nesse livro, a Neide conta muitas histórias de pessoas que ela conheceu por conta das plantas, por conta das frutas, alguém que estava interessado numa semente que ela tinha, e dali nasceu uma amizade. Ou porque ela estava pesquisando algo no meio da rua e alguém chegou curioso, ou o contrário. Eu fiquei pensando, eu já te perguntei mais de uma vez por que é comida comum. E agora minha nova hipótese é que a ideia de comida comum vem também de comunidade? É porque a comida é capaz de formar uma comunidade? Você formou uma comunidade através dela? Eu acho que comida é um assunto comum, né? É um assunto que permeia toda a nossa vida, pelo menos 3 vezes por dia. Né? Se você tiver o privilégio de ter o que comer, você vai comer 3 vezes ao dia e você, inevitavelmente, vai conversar sobre comida, vai falar sobre comida, vai trocar experiências com as pessoas sobre comida. Então, o nome Comida Comum, que foi uma coautoria da Florência com a
com a Bianca, mais do que... né, eu fui escrevendo o livro e não tinha nome ainda, mas eu achei perfeito esse nome quando chegou a mim. Que tal comida comum? Porque eu acho que é isso mesmo, né? É da comunidade. Eu já vi gente confundindo um pouquinho, falar, ali o seu livro, comida de verdade, né? Não, é comida comum. Eu acho que tem um sentido mais amplo do que isso até, né? Porque eu não estou falando só de comida simples, mas também não estou falando só de comida de verdade, mas também, mas tem essa questão de ser um assunto comum, né? Que a gente tem que parar e pensar e discutir, mesmo que a gente não queira, a gente vai falar sobre ela em algum momento do dia até, né? A gente vai falar. Acho que é isso. E aí eu vou pular para o fim do livro já, meio ansiosa, para falar da cozinha circunstancial, da comida circunstancial, porque também tem a ver com isso, né? Eu até quem deu esse nome cozinha circunstancial foi o Marcos, né, meu marido, que está aqui, porque ele quase não come assim a mesma coisa todos nos dias, porque a comida vai se transformando, vai virando. Mas daí eu fiquei pensando, acho que no dia a dia, na casa das pessoas, de quem cozinha, é isso que acontece. A gente não consegue pegar aquele cardápio de nutricionista lá, pregado na geladeira, e cumprir a risca. Por isso que eu sempre, na nutrição, eu abominava isso, quando as pessoas me pediam um cardápio para a semana. Eu falei, isso não existe. Você vai até na primeira semana conseguir fazer, depois você não vai fazer. Então, o que eu sempre tento fazer as pessoas acreditarem é ter esse tato de... E essa intuição de saber como você aproveitar aquilo que você tem perto de você, usando as técnicas que você tem, o repertório que você tem, a cultura familiar que você tem sobre a comida, e ter fé que aquilo vai dar certo, né? Quando você pega um ingrediente ou a sobra de uma comida de ontem. Então, eu vou pregar lá na geladeira arroz, lentilha, brócolis, filé grelhado. Aí você faz para você, daí sobrou brócolis, sobrou lentilha. Aí o que você faz? No outro dia já é grão de bico, com macarrão, com espinafre. Ninguém vai fazer isso. Então, as pessoas, quando você passa isso como nutricionista, as pessoas... Você finge que acredita que a pessoa vai fazer. A pessoa finge que acredita que ela vai fazer, né? Então, é uma coisa... O nome circunstancial, acho que o Marcos deu, acho que calhou bem, porque assim, depende da circunstância. Chega alguém para almoçar, sua vizinha te dá meia dúzia de limões, outro te dá uma dúzia de ovos que veio do sítio, daí você colheu uma fruta que você viu na rua. Tudo isso vai entrar ali no que você já tinha pré-programado, mas dá para encaixar. Então, por isso que eu chamo cozinha circunstancial. Nós chamamos. Vamos falar de plantas alimentícias não convencionais um pouco? Vamos. Gente, desculpa, de vez em quando eu vou ter que parar para tossir. Eu estou há 15 dias com uma tosse terrível. Eu vou beber um pouquinho do meu chá. Neide, é sempre incrível pensar que na cidade, numa metrópole como São Paulo, a gente pode encontrar plantas de comer no meio da rua. Mas muita gente passa por elas sem ter a menor ideia, né? E para além de não conhecer e não usufruir desses ingredientes que podem ser deliciosos, o que mais é que a gente perde quando a gente não presta atenção ao que está ao nosso redor? Eu acho engraçado, porque eu acho você se diz distraída, eu acho você atenta. E você diz que você encontra as plantas porque você está distraída, pensando em outras coisas, você vê as plantas. Mas eu acho que você tem um radar para as plantas, é diferente. Então, fala aí um pouquinho disso. O que você acha que as pessoas estão perdendo por não se distraírem ou não estarem com o radar ligado? Bom, essa questão de punk, não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Que é uma sigla para plantas alimentícias não convencionais. O termo foi criado pela nutricionista Irani Arteche, junto com o Valdeli Knupp,
durante o trabalho de pós-graduação deles no Sul. Então, a ideia era identificar plantas alimentícias no espaço urbano de Porto Alegre. Essa era a tese do Valdeli Knupp, né, que é um botânico. E aí, disso nasceu a tese dele, em 2008, e em 2014 foi lançado o livro com esse nome, né, Punk. E o que não quer dizer... Esse nome não é uma classificação fechada, a classificação botânica, é uma classificação extra-botânica, então não tem certo ou errado. Às vezes, em algum lugar, uma planta determinada não é considerada punk, em outra ela é. E eu acho que eu não me prendo muito na sigla, mas eu me prendo mais... eu acho que foi super importante, né, essa classificação, porque as pessoas passaram a prestar atenção em plantas que estavam esquecidas, negligenciadas, e as pessoas passaram a usar. Então, pode ser que seja um número pequeno de pessoas, mas essas plantas vieram à tona, essas plantas que podem salvar o mundo da fome, né? E aí, essas plantas, muitas dessas plantas estão por aí, estão nas nossas ruas, estão nos matinhos, por aí. Se você abrir 1 metro quadrado de terra, em qualquer lugar, tirar o asfalto, despavimentar essa praça e abrir 1 metro quadrado, vai nascer pelo menos umas 10 espécies comestíveis, assim, de graça, de um banco de sementes que já existe na terra. A gente tem um banco de sementes, né, que são sementes que vieram com o vento, com a enxurrada, com a água, e ficam lá até encontrar condições favoráveis para desenvolver, que condições como luz, né, calor e água, umidade. Então, quando eu ando pelas ruas, eu ando olhando assim, né, a vegetação, e mesmo quando tem só o asfalto, você olha e tem um pontinho verde, e você vai lá, tem uma brilhantina nascendo, tem uma serralha, um caruru. São plantas que nascem espontaneamente, né, que foram plantadas aí pelas circunstâncias. E aí muita gente fica meio com medo, assim, né? Pô, mas planta da rua. Quando eu identifico e mostro que tem, eu não estou dizendo que para as pessoas saírem comendo tudo que vem na rua, não é isso. Mas eu acho muito importante a gente saber que tem, saber que elas estão aí, saber que elas nos acompanham, e que a gente possa olhar para elas como uma esperança até, né? A gente, entre hoje, quer dizer, já de uns tempos atrás, a gente tem notícias muito ruins do mundo, né? Muito ruins. E a gente não sabe até quando a gente vai ter comida farta no supermercado, né, para quem pode. Eu acho que é muito importante a gente saber as possibilidades que a gente tem de alimentação. 80% do que se come no mundo, 90%, se eu não me engano, vem de 20 espécies apenas, 20. Sendo que, assim, os catálogos menos otimistas listam pelo menos 12 mil espécies comestíveis no mundo. E o mundo todo, 90% se alimenta de 20 espécies. Então, é muito pouco, e a gente tem uma biodiversidade enorme. Se contar, né, que nós estamos no Brasil, né, um país com uma biodiversidade, uma das maiores do mundo, a gente tem uma alimentação muito limitada. Então, eu acho que, independente do que você vai fazer com esse conhecimento, é importante que a gente saiba, que passe para as novas gerações, e que observe, mesmo numa cidade como São Paulo, com muito cinza, que a gente tem aí, né, essa vegetação nos acompanhando, e muitas delas comestíveis, que a gente possa passar para as nossas novas gerações, né? E o que a gente vê hoje, as pessoas andando nas ruas, essa falta de observação, né? As pessoas andam assim. Daqui a pouco elas vão ver, porque elas vão botar a cara no chão, né? Vai virar corcunda, vão chegar mais perto. Mas a gente tem muita coisa para ver e que nos dá esperança, né? Essa vegetação que luta para acontecer na cidade, você também deu um nome para ela, né?
agricultura de frestas? Agricultura de frestas. Fala um pouco disso. Acho que foi a Florence também que falou esse nome. É que eu falo que tem as ervinhas de fresta, né, que nascem assim. É isso, assim, quando você vê um espaço para a planta crescer, ela vai crescer. E muitas delas são as comestíveis. Eu fico olhando ali, tem umas frestinhas assim no concreto. Certamente tem pelo menos 4, 5 assim, plantas que são comestíveis. E essas plantas, o fato da gente conhecer e não significa pegar nas ruas, né? E algumas coisas eu pego também, não tem problema, principalmente se elas estão longe do chão, né? Essas plantas é importante a gente saber que pode ter no quintal da gente. Muitas vezes você tira dali, leva para o seu quintal, ela se reproduz e você tem nos vasinhos e faz muito bem, né? Eu acho que mexer com planta não substitui terapia, mas é terapêutico, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? Não sou eu que estou achando. Há vários trabalhos que mostram a importância da vegetação. Tanto que o Japão agora já tem banho de florestas, né? Eu acho que é uma coisa que está crescendo. Tem, né, déficit de natureza, transtorno de déficit de natureza, estudado em crianças, né? Que como afeta o fato de ela não ter contato com a natureza. Então, acho que tem vários benefícios, né? Não só nutricionais, mas também mentais. Agora, Neide, o seu interesse pelas punks a gente conhece, né? Você tem uma tradição familiar da roça também. Uhum. E aí eu fico pensando no desafio louco que você deve enfrentar de falar sobre esses assuntos nesse mundo acelerado das pessoas com a cabeça enfiada no celular e dos ultraprocessados. Uhum. Eu lembrei aqui que você conta da sua experiência em Acrelândia, que num lugar com uma exuberância enorme de frutas, locais e mesmo exóticas que foram levadas para lá, as crianças adoravam o suquinho de sachê. Uhum. Então, me fala um pouco como é que é essa luta aí de pregar comida comum, falar sobre as punks, as nossas espécies, falar de biodiversidade na nossa alimentação quando os ultraprocessados nos bombardeiam. Eu acho que falta educação nutricional nas escolas, né? Acho que isso é um assunto urgente, porque quando se tem privilégio, a gente tem a informação, né? Mas a indústria alimentícia ela joga pesado, né? Mostrando que a alimentação que vem embalada é melhor, porque ela pode vir com vitaminas, minerais, né? Desprezando toda a biodiversidade que tem em frutas, né? No norte do país, muitas frutas nativas, mas também tem muitas frutas exóticas que se deram muito bem lá e que é um aporte importante, né, de nutrientes para a população que vive ali. E o que eu vi em Acrelândia, por exemplo, e não só em Acrelândia, é um exemplo, né, mas acho que eu estava começando esse trabalho assim, de viajar, de conhecer um pouquinho mais, conhecer a Amazônia, conhecer o sertão da Bahia, por exemplo. Que é assim, você tem um quintal cheio de frutas, mas a criança vai com dinheiro e vai na mercearia da esquina e compra um sachêzinho que tem 1 grama. Com 1 grama ela consegue adoçar 1 litro de suco. Ou seja, tem adoçante, né? A gente fica imaginando, né? Como é que cabe? Não cabe, não é açúcar, né? São várias outras coisas que estão ali tem, dentro. Né, cor artificial, sabor artificial e açúcar artificial. Para crianças pequenas, que elas vão lá com moedas e compram e fazem. E acham linda, né, aquela jarra de suco. Mas, nesse mesmo trabalho de Acrelândia, eu estava com uma equipe da USP, da nutrição. E eles estavam fazendo justamente uma pesquisa sobre acesso ao alimento saudável. Mapearam vários pontos de venda de alimentos. E o que tinha nesses pontos de venda? Tinha esses produtos ultraprocessados, da pior qualidade. Era isso que tinha. Então, não tinha frutas para vender, não tinha verduras. Era o que tinha.
salsichas. Então as pessoas iam e compravam e achavam que estava tudo bem. Mas é a mesma coisa em relação aos temperos prontos, né? Você vai em lugares que tem assim muito tempero fresco, mas as pessoas até usam tempero fresco, mas muita gente foi seduzido pelos cubinhos, né? Cubinho rico em sódio, em aromatizantes, e aí começam a não ver graça mais num arroz temperado, um arroz comum temperado com alho e cebola, né? Porque alho, senão não tem sabor. Então tem que ter um caldo, e tem caldos específicos, né? Caldo para o arroz, caldo para o feijão, caldo sabor costela, caldo sabor e caldo para sopa, que é um absurdo. Mas assim, as pessoas foram convencidas disso, né? Eu fui 2 vezes para o Senegal fazer um trabalho de oficinas também, e aí você fica impressionada de ver assim nos outdoors a comida tradicional senegalesa, que é maravilhosa, né, com muita cebola, muitos temperos, especiarias. E aí tudo isso, e aí a mensagem é: faça sua comida tradicional com caldo Marge, né? Põe tudo isso, você pode pôr, mas tem que ter o caldo Marge para dar aquele tchan. Então, todo mundo usa nas oficinas, na hora do recreio, assim, do intervalo. Vamos fazer um suco. Aí faz o suco de baobá, com a polpa do baobá, com outras frutas que eles têm, tudo maravilhoso. Daí, no final, eu fiquei assustada, porque tinha umas embalagens igual de sabão em pó, quase, para fazer grande, e jogava ali, era um suco de morango, com aromatizantes, com adoçantes, punha no suco, que estava maravilhoso. Então, esse convencimento, né, que a indústria tem, e agora a gente vê muito isso na alimentação saudável, né? Olha, o café da manhã maravilhoso, você come tudo que você tem de manhã, mas coloca isso aqui que vai ficar melhor ainda, né? Então é um convencimento assim muito muito perverso que convence as pessoas a usarem isso, né? Acho que é isso. Você faz um ativismo que luta contra isso, né? E você faz as consultorias e oficinas com merendeiras no Brasil. No livro você conta um pouco desse trabalho e diz que você não gosta de chegar em cima da hora, porque você gosta de se aclimatar e fazer um diagnóstico da situação também, né? Então, conta para a gente um pouco desse trabalho, de chegar numa região diferente, quando muitas vezes você vai conhecer, nesses dias antes de se aclimatar, o ingrediente pela primeira vez. Como é que você faz isso sem ser, né? Eu sei que você não é o seu estilo, mas sem ser a sabichona. Peraí que eu vou te ensinar esse negócio que você já conhece há 30 anos. Que jeito, Neide, é esse que você dá para otimizar essa relação? Essa é uma pergunta recorrente, assim, né? Como eu chego num lugar, né? Vou lá com os ribeirinhos amazônicos, ou vou lá para o sertão da Bahia, vou dar oficina, né? Se eu chegasse de última hora, eu ia ter que chegar com alguma coisa, né? E ter que chegar e dar uma aula sobre alguma coisa, falar alguma coisa. Mas justamente por isso que eu gosto de chegar antes e conhecer o lugar, conhecer as pessoas, o que elas fazem, conhecer seus quintais. Então eu sempre vou às feiras, vou ao mercado. E quando chega o momento da oficina, vira como uma mediação só, porque eu sei que está tudo ali, né? Todo o conhecimento está ali. Então é só, sabe, dar uma corda assim que a coisa vem entre elas mesmo. A gente consegue ingredientes com as próprias pessoas que vão participar da oficina. Então, assim, eu me sinto muito à vontade quando eu vou dar essas oficinas, porque eu não estou ensinando nada. No máximo a gente troca. Né? As pessoas apresentam o que tem para mim, e eu falo, isso daí, né? Com o repertório que eu tenho, junto com o repertório que elas têm, a gente faz umas trocas e saem algumas coisas, né? Então, assim, eu acho que não dá para chegar num lugar e falar, eu vou ensinar, né?
Não estou ensinando nada, imagina. Quem sou eu? É muito prepotência, né? Achar que você vai ensinar alguma coisa. Mas quando a gente lê, a gente acha que aprendeu, viu? Mas eu acho que o objetivo do livro e das coisas que eu passo e tento passar é para que as pessoas pensem, criem suas próprias histórias e também vivenciem algumas coisas que eu vivenciei, mas que elas também têm. Todo mundo tem suas histórias de comida, né? Acho que é isso. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters, e também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Neide, tem uma coisa que você escreve no livro que é interessante, é que tem gente que chega e fala sobre as punks, né? Do que adianta saber dessas coisas esquisitas se a gente não acha para comprar no supermercado? Então fala aí como é que você responde a essa provocação. Eu acho que comida não necessariamente é mercadoria, né? Comida não precisa estar no mercado. Você pode ter comida no seu quintal, você pode ter comida nas hortas. Então, eu acho que é um estímulo para que as pessoas também voltem a plantar. Hoje mesmo, ontem, minha irmã me mandou, ela está no Maringá, visitando parentes antigos nossos lá. E minhas irmãs todas gostam de horta, gostam de horta em espaços públicos. Minha irmã lá do Sul também tem, coordena uma horta lá. Enfim, mas ela ficou apaixonada por uma horta que ela viu da Prefeitura do Maringá, incentiva as pessoas a terem um pedacinho. Então, tem um espaço coletivo, uma comunidade ali, em que as pessoas ganham os seus canteiros e elas plantam. Eu achei a ideia tão maravilhosa, né? Todas as cidades podiam ter isso. A gente passou também saindo de São Raimundo Nonato, no Piauí, né, indo para Teresina, também passamos por uma horta. Falei, para, que a gente quer ver isso aí. Aí também é um espaço da prefeitura enorme. A prefeitura dá insumos, dá muda, dá lugar para as pessoas plantarem. Então, elas moram nas suas casas, né, muitas vezes sem muito quintal, mas ela tem um espaço ali perto da casa dela, onde ela tem uma horta com todos os cuidados. E aí, as pessoas sabendo, ela pode plantar, né, essas plantas. Então, eu acho que não é só saber e procurar no mercado, né? Eu acho que tem que saber, porque ela pode ter no quintal dela, ela pode encontrar numa horta comunitária, ela pode criar uma horta comunitária e ter essas espécies. Eu acho que é isso. Me conta da tua experiência, nos conta da tua experiência com a horta urbana. Que você tem, e você conta também aqui, né? Então, no quarteirão de onde eu moro, tinha um espaço que era abandonado, era um resíduo urbano, né? Tem nas esquinas assim sobram uns triângulos, e era um lugar para descarte de lixo, de poda, de computador, resto de cama, de sofá. Ninguém se importava com aquele lugar. Anos eu passando ali, vendo aquele lugar. E ninguém nunca se importou. Aí comentei com a vizinha. Ela falou, a gente podia, né, fazer alguma coisa nesse espaço.
vamos fazer uma horta. Nesse tempo já existia a Horta das Corujas, da Cláudia Visoni, que ela começou com uma turma. E eu admirava muito, e admiro o trabalho da Cláudia Visoni. E aí eu tinha feito um curso de permacultura. Eu falei, acho que dá para a gente começar a fazer alguma coisa. A gente avisou a subprefeitura que a gente ia fazer, pediu ajuda para tirar os lixos. Eles foram, tiraram. A gente começou não tirou nada do que tinha lá, né? Tinha um pé de ipê, um pé de ubajaí, que é uma fruta da Mata Atlântica. Simplesmente tiramos o lixo e plantamos algumas coisas lá. Muitas punk, né? Que é o que resiste. Isso que eu ia te perguntar, que tipo de espécie, assim, só para ter uma ideia? A gente, no começo, né? Aquela ideia, vamos fazer uma hortinha, daí tem, né? Você vai lá, planta alecrim, planta manjericão. Aí é um lugar sem água, então, né, na primeira estiagem morre tudo, já era. Então, com o tempo, a gente foi vendo que espécies dá lá. Hoje eu falo que é um showroom de punks, tem muitas punk, que algumas dessas punks são muito resilientes. Então, no começo, a gente enfrentou muita resistência, bastou colocar o nome horta, que aí as pessoas descobriram que aquele lugar existia. E que não podia ser uma horta, porque para horta tem que ter portão. Mas isso vizinhos ou? A gente tem vizinho de tudo quanto é jeito, né? Eu tenho... Vizinho a gente não escolhe. Eu falo que ultimamente eu tenho escolhido, porque assim que vaga uma casa na minha rua, eu já coloco lá, gente, tem casa para alugar aqui ou para vender. Se você não for um vizinho, vai ser um inferno para você. Mas, não, eu falo isso e, graças a isso, eu tenho 5 vizinhos contíguos que vieram pelo Instagram. E eu tenho seguidores no Instagram que são maravilhosos. Eu não tenho haters, porque eu tiro os haters, né? Então, só fica gente que eu quero comigo, companhia. Então, quando eu anuncio casa, sempre vem vizinhos bons. Mas, mesmo assim, a gente tem vizinhos, né, não muito agradáveis. E aí essas pessoas, algumas pessoas que são poucas, muito poucas, mas essas pessoas são pesadas, né? Quando põe na balança, elas pesam. Então, a gente fica mexido com isso, porque está acabando nosso tempo. Não, a gente ainda tem tempo. Então, teve muita resistência, gente que foi na subprefeitura denunciar, jornal do bairro falando mal, que grupo de vizinhos, como que era? Grupo de vizinhos ocupa local público e invade até as calçadas plantando ervas. Nossa. Não, e não tinha matéria, era só uma capa, uma foto linda, que eu achei linda. Mas aí, deu até um orgulho. Deu assim, até um né? orgulho. E falei, nossa hortinha saiu no jornal do bairro. Aí, quando você vê, era uma crítica, porque eu tinha plantado lá umas 50 mudas de capim-santo. Nossa, e aí, você, Neide, realmente... plantei ervas, olha o perigo. E aí, bom, reclamaram, até que a subprefeitura teve que dar uma devolutiva para os reclamões. E fez uma ajuda para a gente, deu uma ajuda porque refez as calçadas, então ficou melhor ainda, porque daí a gente pôde plantar. Mas as plantas que tem lá não é de uma horta convencional, porque são plantas que resistem. Então tem lá folha de curry, presente da Nina Horta, tem galanga, tem muitas plantas exóticas que resistem. Tem moringa, chaia, gerivá, louro. Tem várias plantas que são babosa, boldo, urucum. São plantas que são resistentes, né? Cosmo, florzinhas. Enfim. Mas a vizinhança, de um modo geral, adora. Cúrcuma, bastante cúrcuma. Aliás, quem quiser colher cúrcuma, pode ir lá colher, porque está na hora de colher. Só chegar. Me dá um toque, se quiser, porque daí, se tiver esses vizinhos assim, já vão chamar a segurança, no grupo de segurança, aquelas coisas. Sei. Que tem gente ali colhendo coisas. Enfim, mas é para todo mundo, é uma horta comunitária.
No livro você tem umas sessões de dicas, né? Tem para quem quer entrar Sim. nessa da horta, ou mesmo da cozinha circunstancial, de como aproveitar coisas. Então, aqui você já deu uma dica para a gente, que é melhor focar nas espécies mais resistentes do que nas comuns. Comuns, não essa comum, mas, sei lá, alface ou essas ervas. Eu acho que tudo depende das circunstâncias também, de onde está essa horta, né? De repente tem uma horta que é no pátio do seu prédio, faz uma horta. Quantos gramados de prédio não poderiam se transformar numa horta, né? E tem todas as condições. Num prédio dá para ter composteira, num prédio, né, dá para tirar o gramado ali, fazer uma horta para que todos, pelo menos se não for de plantas que tem um volume grande, né, de matéria comestível, mas ervas, por exemplo, né? Não é todo mundo que precisa ter um pé de louro no quintal. Você pode ter um pé de louro por prédio. Sem contar que você vai comprar louro, eles te vendem eucalipto no lugar de louro, né? Quando você compra em saquinho. Então, sei lá, um pé de louro, alecrim, né? São ervas que você pode ter comunitariamente e que tem condições, tem água. Agora, se for num lugar como a nossa horta lá, que não tem água, ela é uma horta de chuva só, então só quando tem chuva. E ela resiste, assim, aos poucos a gente foi aprendendo. E, Neide, para quem quer entrar, já que a gente está na sessão dicas, para quem quer entrar no mundo das punk, o que seria a porta de entrada? Assim? Quem quer conhecer, descobrir mais? Punk, a gente chama de punk plantas alimentícias não convencionais, mas também são as plantas convencionais que têm partes não convencionais. Então, quanta coisa a gente joga fora e poderia ser aproveitado. São punks também, porque são essas partes. Ou, então, estágios de maturação. Quando começa a dar manga, por exemplo, quantas mangueiras tem na cidade que você poderia colher mangas verdes? Usar a manga verde como limão, usar como um alimento acidulante, um ingrediente acidulante, para fazer peixe, para fazer marinadas. Mamão verde, banana verde, né? Não precisa nem entrar naquela coisa, usar a casca da banana, né? Usa polpa e casca tudo junto. A Nina Horta ia ficar doida. Mas a gente pode usar banana verde, né? Como uma fonte de carboidrato, como uma batata. Vários lugares do Brasil usam a banana verde. E a gente deixa, às vezes, tem um cacho de banana, amadurece inteiro, daí tem que comer tudo de uma vez, ela madura, sendo que você pode usar ela assim. Então, e aí tem aquelas plantas muito resilientes que dá o ano inteiro, como taioba, por exemplo, né? Que taioba é bom sempre ganhar de alguém que conheça, né? Porque tem umas plantas meio tóxicas que são parecidas. Mas aí tudo é essa coisa de você treinar o seu olhar. Por que a gente não confunde um pé de alface? Se a gente encontrar um pé de alface nascendo aí no mato, a gente não confunde porque a gente está cansado de ver no mercado, na feira. Então, você fala assim, você não acha no supermercado. Pode ser que não. Mas, numa feira de produtor, você acha. Em São Paulo tem a feira do Parque da Água Branca, por exemplo. Tem outras. Mas tem muita punk lá, muita. Então, tem que exercer um pouquinho a curiosidade. Chegar e falar, o que é isso? Se você não conhece, compre. No livro você fala que você vê as pessoas mais velhas são como guardiãs do conhecimento sobre a flora. E que esse conhecimento ele é passado muito de forma oral. Você acha que a gente está perdendo, já perdeu ou pode perder esse conhecimento de não ouvir as pessoas mais velhas, né? Porque assim a gente, desde que o nome, a sigla punk se tornou um pouco mais popular, a gente tem falado um pouquinho mais, mas são tantas espécies que como não perdê-las? Eu acho que essas tantas espécies causam um pouquinho de agonia nas pessoas. Falam assim, são tantas, eu não sei, não vou decorar o nome. Né? Tem muita gente que fica batendo muito no nome científico e acho que não...
interessa o nome científico, é importante quando a gente vai pesquisar. Né? Você vai pesquisar mais, é importante saber. Mas assim, você não tem que decorar, isso você tem, né, ao alcance da mão, assim, muitas vezes nome científico. Embora tenha, né, algumas confusões assim, no Google, por exemplo, mas não é difícil conseguir um nome científico. Agora, é importante saber, né, com quem usa, como usa, e não se afobar de ter, sabe, 12 mil espécies comestíveis. Não precisa, acho que as coisas têm que ir paulatinamente, conforme a gente dá conta de assimilar. E não se culpar por isso, sabe? Assim, acho que você vai na feira do produtor e vê lá um maxixe de vento, você não conhece, pergunta o que é, como prepara. Às vezes, quem está do seu lado te explica, fala, eu faço assim, eu faço assado. E aí você vai aprendendo aos poucos, você vai incorporando. Então, não dá para a gente querer, eu quero. Não tem nenhum benefício também você falar assim, vou trocar a minha alimentação convencional por punk. Eu já vi gente falando isso comigo, assim, falando assim, agora eu só estou comendo punk. Por quê? Né? A gente tem um mundo de coisas para comer que pode, inclusive, ser convencional. Acho que a intenção de todo mundo que trabalha com punk é mostrar que tem e que a gente pode ter uma alimentação mais biodiversa. A gente pode colorir os pratos. Né? Eu vi ontem, não sei, alguém falando numa crítica, acho que foi da Priscila, da Folha, mostrando um prato de criança em restaurante. Um prato de criança em restaurante era um arroz branco e um filé de frango frito. Isso era uma comida para criança. Então, assim, é de uma pobreza, né, essa comida. Porque tudo bem quando você não tem o que comer, você vai comer arroz com salsicha, porque a fome não espera. Né? Agora, você vê que as pessoas têm o privilégio de poder comer, comprar e comer, e vai comer um arroz. Não é para tirar o arroz, mas você pode ter esse arroz com uma cenoura raladinha junto. Né? Você pode ter um brócolis, ou né, um convencional qualquer, mas que tenha um verde. Aí fala a minha versão nutricionista. Né? Mas acho que a ideia é essa, incorporando, é ter curiosidade, é ver o que tem. A gente só tem a ganhar, né, sabendo o que pode comer. Se vier uma catástrofe aí, assim, a gente sabe o que tem para comer, né? Pelo menos é um arsenal que a gente deve ter, um repertório que só nos faz bem. E essa coisa de você falou essa coisa de transmitir, né? Uhum. Eu acho que as crianças aprendem muito com os pais e com os avós, vendo o que eles fazem. Eles tendem a repetir. Então, não é chegar e dar uma aula, né? Essa transmissão oral com as crianças, nas comunidades tradicionais, acontecem naturalmente. Né? As crianças, elas veem os pais fazendo, veem as mães fazendo, elas fazem também. Eu tive uns dias com os Caiapó e eu vi as crianças muito pequenas, assim, quando os adultos estavam fazendo tintura corporal com genipapo, né, mastigando genipapo, socando com carvão. Do lado tinha uma turminha de criança e eles faziam igualzinho. E pegavam as varetinhas e ficavam um no outro. Mas duvido que eles tenham dado uma aula para as crianças de como fazer. As crianças observam. Então, quanto mais a gente puder passar tempo com as crianças na natureza, e o que a gente puder passar, a gente passa, né? Acho que é assim que se transmite oralmente. As punk foram super abraçadas pela alta gastronomia, né? E no livro você conta que teve um momento até que isso te deixou um pouco irritada, porque você via... É como uma pessoa dizer, agora só vou comer punk. E aí tinha salada punk, só com punk. E você conta que depois você entendeu que tinha um lado bom dos chefes que fazem pratos elaborados terem descoberto esses ingredientes. Então, eu queria saber como é que está a sua opinião sobre isso hoje, né? O lugar das punk nesse lado da gastronomia.
O que você vê hoje em dia de benefício e também o que não é tão legal assim? Eu acho que eu ainda acredito que o resultado seja positivo, né? Porque a alta gastronomia vai colocar lá uma tansagem grelhadinha em cima de alguma coisa. Não é essa tansagem que vai fazer aquele prato custar R$200, não é, né? Tem outros fatores, e aí é um outro setor, e deixa lá usar, né? Não tem problema. De repente, ele é convidado para ir no programa da Ana Maria Braga e mostrar lá que ele está usando isso, e outra pessoa numa comunidade distante vê e fala: poxa, a gente nunca mais usou isso, tem aqui no quintal, vamos começar a usar. De repente, tem um efeito benéfico. Agora, eu não gosto quando falar não sei o que punk, salada punk. Eu acho que tem nome as coisas, né? Que tem que ter um respeito. Então, salada de capuchinha com folhas de mentruz. Eu acho que assim a gente educa mais do que falar punk, só punk. Porque punk não é um grupo coeso, homogêneo. Né? No grupo das punk você tem grãos, castanhas, coquinhos, raízes, folhas e tantas coisas. Então, uma forma de você educar as pessoas nesse sentido, né, de orientar as pessoas, é começar a dar nome para as coisas, para as pessoas saberem o que de repente ela tem no quintal. E eu acho que os chefes, eles têm esse poder também, né, de estar na mídia, de serem celebridades às vezes. Uma vez eu fui num programa da Ana Maria Braga com a Helena Rizzo, e fomos nós duas, montamos uma mesa enorme, coisas que ela usa, falar dos produtores, né, dos fornecedores, e mostrar tudo que a gente tinha ao alcance das mãos. Assim, a gente conseguiu tudo muito fácil e mostrou para as pessoas a diversidade que existia. Então, isso acho que tem um efeito benéfico para quem tem os quintais, Brasil afora, né? Porque às vezes a gente pensa só em São Paulo, não tem como cultivar, não tem. Mas quando você vai por esse Brasil afora, as pessoas têm uma riqueza enorme nos seus próprios quintais. E muitas vezes não aproveitam, ou deixaram de aproveitar, né? Bem, Neide, agora que o Comida Comum está 1 ano no mundo, ganhou prêmio, você já pensa no segundo livro? Estou perguntando isso porque eu fiquei pensando, você tem quase 20 anos de textos no blog, e você tinha coluna no Paladar, no Estadão, em que você se dedicava a um ingrediente profundamente. Eu falo isso porque, em alguns momentos, por algum tempo, eu fechava os textos da Neide. E era assim, uma loucura o que essa mulher explicava de cada ingrediente. Eu nunca vou esquecer a da Gila, que era uma espécie de uma abóbora, sei lá, que é uma abóbora... como uma prima da abóbora, que é fibrosa e muito dura de quebrar, e ela dizia: não, o jeito melhor de partir é você tacar no chão. Mas se você mora num apartamento, eu sugiro que você vá ao térreo, porque, sei lá, o vizinho vai achar que vai quebrar o piso, o teto. Podia jogar lá de cima. Mas podia acertar alguém. Mas então, põe num pano, põe dentro de um pano. Não pode isso, ser. Mas, enfim, é muito material. Será que vem mais coisa aí, Neide? Como é? Estou provocando. A Florência está falando que sim. A editora está dizendo que sim. Dá trabalho, né, fazer livro. Nossa, eu sou preguiçosa. Eu tinha falado muitos nãos assim, antes. Aí a Florência me pegou num dia que eu estava de bem com a vida e falei sim. E eu não costumo voltar atrás, assim, né? Eu falei, putz, agora eu falei sim, vou ter que fazer, né? Assim. E, nossa, mas eu agradeço muito, assim, a insistência, porque... Mas quem sabe, né? O segundo. Quem sabe. Se você for fazer o segundo, pelo amor de Deus, conta a história da Gila, que é muito boa. Eu nunca esqueci, isso faz, sei lá, 10 anos. É muito boa. Então, vou começar aqui. Quem tiver mais, mande, que nós temos ainda 20 minutos. Uma pergunta do Nery ou da Nery. Neide, considerando a brutal desigualdade social no nosso país,
capitalismo avançado. Você vê a relação da fome de consumo, para além de saciar a fome fisiológica, nessa relação dos ultraprocessados e as camadas em vulnerabilidade financeira no Brasil? É possível acabar com a fome na vigência do capitalismo? Nossa, essa pergunta tem muitas camadas, né? Bom, se a gente pensar que 1/3, né, quase das pessoas, não lembro os números do último censo do IBGE, mas cerca de 1/3 vivem em situação de insegurança alimentar, tem muitas coisas, né, para serem consertadas para se chegar a acabar com a fome. Mas eu ainda acredito nos programas sociais, né, como o Bolsa Família. Né, as pessoas falando, pô, ninguém mais quer trabalhar com Bolsa Família. Né, são R$600 que a pessoa tem que dar conta de uma família, às vezes. E a gente sabe que não dá. E aí ainda a sociedade ainda culpa essa família de estar comprando salsicha. Né? E é o que, às vezes, dá para comprar, né, para alimentar, e a fome não espera. Mas eu ainda acredito que tem nas políticas públicas, como essa política de hortas comunitárias, né, de ter espaços comunitários nos bairros para que as pessoas possam ter hortas, nos restaurantes populares. As pessoas têm que ter restaurantes, igual tem que ter banheiro público na cidade, tem que ter restaurantes para as pessoas se alimentarem, né? Porque não, para além da questão de gênero, né? Que a gente sabe que as mulheres que carregam esse papel de prover comida para a família, tem a questão de tempo, deslocamento, né? Falta de acesso à comida. E aí os ultraprocessados entram de braçada, né? Com comida de baixa qualidade. Então, eu não vejo outra saída senão com políticas públicas. E tem que começar por aí, porque não adianta falar, coma punk, que vai acabar com a fome também. Pode, né, acabar desde que tenha esse incentivo para hortas, que tenha fácil acesso, esses alimentos tenha que ter fácil acesso. Não adianta você falar para comer, mas as pessoas não têm nem onde comprar isso. Então, eu acho que é política pública. A gente tem uma esperança, né? A gente teve um retrocesso aí, né, bem importante, mas vamos ver agora se a gente não tem outro, né? Tomara que não. Agora a pergunta da Lidiane, do Acre. Você concorda que a briga é grande entre a indústria e a comida natural? Vejo isso muito forte. Como fazer para termos mais comida saudável nas escolas, ao invés de produtos ultraprocessados, quando a indústria pressiona os governos locais para privilegiar os produtos industrializados produzidos no local, no local? Então, essa é uma questão importante também, porque a gente sabe que os municípios têm que usar 30% da verba federal, né, para merenda escolar, mas isso não é cumprido, à risca. Tem municípios que usam 100% da verba para comprar da agricultura familiar, por exemplo, alimentos naturais, e outros não atingem os 30%. E tem muitos municípios já interessados. A pressão da indústria é muito grande nas escolas, né? Muito grande. E não só diretamente, né, na merenda escolar. Os cursos de nutrição, os congressos de pediatria, né, que são financiados pela indústria de ultraprocessados. A gente sabe que tem isso. Então, tem uma lavagem cerebral aí bem importante, e não só lavagem cerebral, mas uma compra, né, através de benefícios, uma troca perversa. Mas tem muitos. O que me alegra, assim, é saber que tem muitos municípios já interessados nisso. Tanto que, no ano passado, fiz um trabalho no Baixo Sul da Bahia,
e envolveu 17 municípios, né? Eles tinham um consórcio e a gente fez um trabalho com as merendeiras, e com os gestores, só mostrando os benefícios de se usar os produtos locais. Naquele mesmo esquema de oficinas que eu dou, assim, de mostrar o que tem, os produtos locais, quem são os fornecedores, o que eles têm para fornecer, né? Para sair um pouquinho desse ciclo. Então, já tem municípios interessados, mas é bem difícil ainda, né? Essa outra aqui é mais prática, é da Marilisa. Neide, poderia dar umas dicas para os habitantes do meio urbano que moram em apartamento? Tipo ervas em vasos, momento do sol, regas, podas, outros tipos de alimentos. Um bom recurso para ensinar as gerações no cotidiano, no dia a dia. Obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Então, as pessoas acham que eu entendo muito de plantas, assim, de como cultivar. Não entendo nada, viu? Mas eu não tenho medo. Essa é a minha vantagem, eu não tenho medo. Então, se você quer cultivar uma plantinha, não sabe onde colocar, coloca um na sombra, um no sol, que você vai aprender ali, na lida, sabe? Eu aprendo muito experimentando, sem medo. Porque eu vejo que as pessoas têm medo de mexer com planta. Não precisa ter medo. O máximo que vai acontecer é ela morrer, mas você planta outra, paciência. Acho que faz parte do aprendizado. Eu acho engraçado, porque a gente nasce com isso. Depois perde. Não sei se a gente... se vocês percebem isso. A gente perde, a gente tem esse conhecimento muito intrínseco na natureza humana de como plantar. Então, mesmo que more num apartamento, comece com uma plantinha, tire uma plantinha de onde ela está, no asfalto, na fresta, coloca num vaso, rega, vê o que acontece, tira um galho, enfia na terra. Eu falo isso da gente ter isso intrínseco, eu vejo pelo Raul, meu neto. O Raul, assim, quando ele pega uma semente, ele fala: o que é isso? Eu falo: é uma semente. Eu lembro quando ele era bem pequenininho, e ele ainda tem esse costume. Ele tinha 1 ano e pouco, sei lá, uma semente. Ele pegou assim, colocou na terra e jogou terra em cima. Porque ele sabe que semente se planta. E precisa de terra. Então, ele jogou terra em cima. E hoje em dia, às vezes, tem semente secando assim, na mesa. E ele fala: o que é isso, vovó? Semente. Aí ele vai pegar e fala: não, essa precisa secar um pouco, porque ele já quer plantar. Então, é só deixar isso aflorar, sabe? Não ter medo. Porque é claro que hoje a gente encontra essas informações. Mas, às vezes, assim, é tanta informação que você fala assim: eu não vou dar conta. Será que tem 3 horas de sol pela manhã aqui? Como que eu vou medir essas 3 horas? Eu nem fico em casa, nem sei onde o sol nasce. Mas eu acho que é colocar a planta da água e da sol. Aos poucos você vai aprendendo com a prática. E é gostoso isso, aprender com a prática também. Não que os livros sejam dispensáveis, né? Tem vários livros, da Carol Costa, por exemplo, que ensina detalhes para quem quer se aprofundar. Mas, antes de se aprofundar, pode se aventurando, que está tudo certo. Tem uma coisa também, que você até fala no final do livro, né? Que, às vezes, para ou plantar em casa, ou para cozinhar mais, fazer mais os seus ingredientes desde o começo, as pessoas acham que precisam ter um arsenal de objetos e utensílios e itens. E aí você dá exemplos de coisas que foram adaptadas, que você adaptou na sua casa, né? Um objeto que já estava, sei lá, tem uma história de um varal. Conta pra gente, como você faz para não sair comprando tudo e transformar o que você já tem e dar novo uso para fazer os projetos novos que você tem vontade de pôr em prática na cozinha e também na horta, enfim. Então, eu adoro objetos de cozinha, né? Adoro. Então, tanto novidades quanto objetos vintage, né? Que eu compro em bazar de igreja. Eu não posso ver um bazar de igreja que eu estou lá, assim. Eu acho coisas muito curiosas. Muitas coisas eu compro, não sei o que é.
Tem coisas que eu compro e fica lá, assim, não, é de cozinha, mas o que é, às vezes eu demoro anos para descobrir. Mas quando descobre também deve ser uma maravilha, nossa, maravilhoso. E tem coisas que eu acho e adapto também. E eu gosto também de mostrar para as pessoas, porque é muito fácil, você mostra você usando um utensílio ali apropriado. Então você mostra, sei lá, um ralador de Spätzle, né, que é próprio para isso. Tá, mas eu não tenho isso. Ah, você não tem um ralador? Esse ralador vai dar também. Ou então pede para o marido mexer com uma furadeira, furar uma frigideira velha. Eu já fiz isso com o Marcos, assim, mostra, dá para fazer assim também. Então eu gosto de mostrar que assim, o utensílio é importante, mas você consegue adaptar. Então, tem os varais de macarrão, por exemplo. Mas outro dia achei numa caçamba um resto de obra toda furadinha assim. Aí eu falei, eu vou levar isso para casa, um dia vai servir para alguma coisa. Aí um dia eu precisei de um varal de macarrão, aí pedi para o Marcos pegar umas varetinhas e enfiar naqueles negócios assim. Daí pronto, já ficou todo um varalzinho de macarrão, virou macarrão. Um objeto útil, que eu uso bastante. Então eu gosto muito de inventar, assim, na minha casa, cheio de gambiarra. Sou rainha das gambiarras. E quando quebra também, os utensílios também não gosto de jogar fora, gosto de... Sempre põe um durepoxzinho ali, sabe, para aguentar mais um tanto, enfim. Uns araminhos, eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rick Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Tiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldin, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451